Parabenizar porque assim, é um trabalho que ele fugiu totalmente de todos os estereótipos. Acho que na questão de abordar o universo masculino e também nessa coisa das crianças. Me impressionou muito, assim, porque como você falou, a gente tende, criança, então vamos pro estereótipo da criança, que chupa o dedo e não sei o quê. E acho que foi um trabalho muito rico, que fugiu, acho que, de todas as questões de estereótipo. Legal. Ótimo, assim, foi muito bem abordado. Qual dificuldade vocês pensaram nesse cenário para a peça inteira acontecer? Uma das coisas que eu gosto de fazer é trabalhar um espetáculo com poucos elementos. Quase como se você fosse depurando através de uma série de funis. Não, isso aqui não precisa, isso aqui é acessório, isso aqui é acessório. E você vai ficando só com o essencial. Uma das razões é para colocar o trabalho do ator mais à frente dos outros elementos. Não é depreciar os outros elementos, não é tratar com demérito a cenografia, a luz, a música, nada disso. Mas eu gosto de colocar o trabalho dos atores. Eu gosto de fazer teatro basicamente não por causa do cenário, da luz, da música. Eu gosto de fazer teatro por causa dos atores, né? Diretores têm que ser apaixonados pelos atores, senão não rola, senão você vai trabalhar parecendo que você está indo para a forca, né? O trabalho mais legal é o trabalho com os atores. Então eu gosto, quando possível, de colocar isso lá no primeiríssimo plano, quando rola. E com eles eu tive muita liberdade, porque era o cenógrafo também. Então eu fui tentando chegar no mínimo do mínimo do mínimo, não por economia, em nenhum momento, mas para chegar em alguma coisa que fosse essencial e que, exatamente por ser essencial, carregasse mais simbologia, né? E daí a gente acabou optando por isso. Só as cadeiras, um piso, que até na outra temporada era outro, mas era um piso com cara de hospital público, né? Uma cara de... Eu moro perto da Santa Casa, então eu fui fazer pesquisa de piso de hospital lá na Santa Casa. Mas que também contrastasse com alguma outra coisa que fosse muito fria, muito impessoal, muito... né? E o tricô, é a única coisa que tem. Tem alguns pequenos objetos, tal, mas sempre acreditei que essa peça podia ser feita com nada. E, para dizer a verdade, se tiver só as 4 cadeiras e não tiver isso aqui em volta, também dá para fazer do mesmo jeito. Muito bem feito, parabéns mesmo. E parabéns também por vocês assim, passarem para a gente, que eu acho muito bonita essa coisa de ser ator, né? Porque você pode viver várias vidas numa só, né? Então, vocês passaram muito bem para a gente essa questão da família, essa questão de cada um com a sua personalidade. Eu tenho 5 filhos, então eu sei bem o que é isso, né? É exatamente isso, cada um com a sua personalidade. Eu tenho 4 homens, uma menina. Então, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu modo de vida. Se ela chamar Cláudia, é um problema. Não, Oi? Sua filha chama Cláudia? Não. Chama Cláudia. Mas meus parabéns, vocês foram muito bons mesmo. Obrigado. O teatro hoje em dia é uma coisa que demora para acontecer. No Brasil. Então são imensas as dificuldades, são muitas as ideias, mas são imensas as dificuldades. Então esse grupo de atores produtores, que são atores e produtores, é um grupo vitorioso de conseguir ter uma ideia e levar a cabo essa ideia, mesmo passando por inúmeros contratempos no meio do processo, começando o processo, tendo que parar, tendo que repensar se era o verdadeiro momento de colocar, né, de ir para a prática, de começar a colocar a peça em pé. O processo de trabalho com eles foi de alguns meses e aquilo que eu mais queria trabalhar com eles
é que eles mesmos descobrissem a concretude da própria peça. Eu gosto de trabalhar com atores para que todos juntos na sala de ensaio descubram como é a peça. Quando a gente escolhe fazer uma peça, não interessa se foi um ator, um grupo de atores ou se fui eu que escolhi. Quando a gente escolhe fazer uma peça, a gente não sabe nada sobre ela. A gente leu ou a gente teve uma ideia, a gente pode ter lido até muitas vezes, N vezes, mas a gente não sabe muito sobre ela. A gente só vai descobrir realmente que peça é essa que a gente está fazendo quando os ensaios começam. É um momento muito delicado você tirar uma obra da página, você tirar uma obra do papel, né, e transpor ela para um outro suporte qualquer. No caso, o nosso suporte aqui é um suporte espacial, né? É algo que acontece no tempo e no espaço. É um momento muito delicado, então os atores têm que ter muita liberdade, eles não podem se sentir tolhidos em absoluto, eles têm que colocar em prática qualquer ideia que eles tiverem e eles têm que sentir que eles são coautores desta transposição do papel para o palco. Quanto mais eles se sentirem coautores, mais eles vão ser responsáveis pela obra cênica. A responsável pela obra dramatúrgica dessa peça é a Nana de Castro, que escreveu o texto, inclusive em colaboração com eles. Mas ela é a responsável pela obra dramatúrgica. Quem são os responsáveis pela obra cênica? Não sou eu, só. Né? Não gestei a peça em casa e depois cheguei para ensaiar com eles. O processo foi um processo no qual eles foram sendo levados a propor o tempo inteiro, né, a interferir o tempo inteiro e construir em conjunto isso que vocês acabaram de ver. Né? Isso durou alguns meses, uma série de propostas, treinamentos, exercícios, para que essa criação passasse a existir fora do papel. Eu queria perguntar como foi essa questão se veio na parte cênica mais ou na dramaturgia, essa questão dos flashbacks, que eles lembram do passado, que eles cortam, fazem essa montagem, e se teve uma influência maior de algum de vocês, atores, nessa parte, porque eu entendi que cada um interpretava o personagem na hora de responder, de conversar com a Nana, mas nessa parte eu queria saber se teve alguma interferência maior de algum de vocês. Então, o texto inteiro veio proposto pela Nana, a forma como ele veio pela Nana. A gente falava as nossas histórias e tal, e como ela ia misturar aquilo tudo e colocar, apresentar pra gente não fazia ideia, entendeu? Então a gente contou a história de quando a gente era criança, das histórias atuais e tal, mas a gente não sabia se ela ia trazer um monólogo para cada um, não sabia se iam ser amigos numa mesa de bar, a gente não fazia ideia, entendeu? Mas isso eu acho que é uma característica meio da Nana, da forma dela escrever. Inclusive, durante o processo com o Zé, para nos facilitar, a gente teve que dividir o texto, colocar ele numa ordem cronológica, para a gente entender essa sequência das cenas atuais, das cenas de flashback, né, porque tem a diferença de idade entre um e outro. Então, numa cena, os dois têm 5 anos de idade, na outra cena tem 7, na outra tem 14. Então, assim, a gente tinha que entender isso para colocar na prática depois. Né? Boa parte de um processo de ensaio se resume em você desmontar a peça, olhar as partes avulsas, soltas, individualmente. Ah, entendi como é que funcionou. Desmontei e entendi. E depois montar de novo, né? Esse quebra-cabeças. Então, isso foi uma das coisas que me interessou muito no texto, a maneira como ela lida com o tempo. E num determinado período de ensaio a gente fazia a peça como se ela fosse uma história na sua ordem cronológica linear. Você fala também que teu pai ficou na TI, etc. Foi uma coincidência ou vocês colocaram a história para ser assim depois que você foi escolhido para ser diretor? Não, quando a primeira leitura que eles me chamaram, o texto já era praticamente esse que foi encenado. A Nana coloca o drama humano
muito na frente, vamos dizer, do drama hospitalar, né? A gente tem, hoje em dia, na TV a cabo, principalmente, muitas séries que falam sobre a rotina dos hospitais, né? A rotina dos médicos nos hospitais e tudo mais. Eu acho sempre interessante, mais interessante, quando o drama humano vem em primeiro plano e o drama hospitalar fica em segundo plano. Aqui o drama hospitalar é muito tênue, né? São catalisadores. Exatamente. Ele é esse fio desse novelo de lã que liga os cinco irmãos. Mas o que interessa é a trama que eles vão, né? É o cachecol que eles estão fazendo, a luvinha que eles estão fazendo. Acho que ela criou uma coisa que é muito esférica, no sentido de tem muitos ângulos para você olhar os personagens, né? Eles não são em momento nenhum chapados numa coisa só. E em algum momento eu gosto de imaginar que esse fio que passa por eles, acabei de falar do cachecol, da luvinha, eu gosto de imaginar que eles estão fazendo uma luvinha, porque a luvinha tem 5 dedos e cada dedo tem a sua função, mas elas pertencem a um único todo, né? E essa peça para mim tem um pouco essa característica. Como atores, assim, qual a maior dificuldade nesses flashbacks que existem, assim, qual que foi mais trabalhada, que foi mais difícil trabalhar para que esses flashbacks acontecessem? Olha, proposta quando a gente recebeu o texto, né, a gente ficou um tanto preocupado com essa história, né, de como é que vai fazer, né, porque é uma mudança brusca, né, o negócio acontecia, e também pediu para a gente que trouxéssemos fotos da nossa infância. Cada um pegava, escolhia algumas fotos para, no meio das cenas que a gente começou a criar, brincadeira, colocar, sei lá, você está numa foto de criança que você está sentado, assim, sabe? Você está assim, então a gente encaixava aquilo da foto na cena. De alguma maneira aquilo ali está dentro de você, porque já pertenceu a você, você já foi aquilo, né? E sinceramente foi um grande prazer, assim, não sei o que cada um sente, assim, mas fazer criança é sempre gostoso, assim, se observar uma criança Então, assim, a gente teve, claro, que algumas dificuldades, mas eu acredito que foi com o suporte do Zé, da Inês, que fez a preparação do corte também, né, da Alexandra, isso parecia muito maior no papel, né? O monstro era muito maior ali do que na hora de se executar. Na hora de se executar, eu falei, ai meu Deus do céu, aconteceu. O que o Alexandre está falando é que a gente quis acessar a criança pelo corpo da criança e não pela ideia que você tem do que é uma criança ou pela observação de uma outra criança. Então a gente quis acessar pelas fotos deles mesmos como era o corpo deles quando eles eram crianças, né? Foi a porta de entrada para fazer as cenas infantis. Então a gente via todas aquelas fotos e escolhia algumas fotos, e se a gente pegasse as fotos hoje, um ano e meio depois, talvez a gente conseguisse identificar naquela cena que ele bebeu tomou a bebida alcoólica do pai pela primeira vez, talvez tenha um corpo que seja daquela outra foto ali, né? A gente foi criando quase o que em cinema se chama de storyboard, sabe? Só que com as fotos deles mesmos. Quer dizer, pode parecer uma grande maluquice, mas se eu tenho uma foto minha com 7 anos e eu vou reproduzir aquela posição com o meu corpo já fez aquela posição quando eu tinha 7 anos. Ah, mas eu vou lembrar? Vou lembrar nada. Lembra. A gente tem uma HD gigantesca que a gente não tem a menor noção de tudo que tem guardado dentro da gente. Lembra. E reproduzindo essa posição, reproduzindo esse corpo infantil, alguma coisa do que você foi quando você foi criança volta neles naquele momento. Acompanhei a primeira temporada de vocês, tá? E gosto da peça. Você só tinha vindo já antes de vocês conhecerem a Ana, de falar com ela, de montar esse tipo de... Era uma visão de trabalho já de vocês? Alguns rituais são de todas as famílias, quase.
Mas alguns rituais são muito próprios de algumas famílias. Eu acho que ela conseguiu deixar essa família única, porque eu próprio nunca conheci nada parecido com isso. Não conheci nunca uma família que tivesse um ritual tão específico e tão próprio, né? E é um assunto da peça, né? É uma peça que fala sobre homens, mas é uma peça que fala basicamente também sobre família, né?